Isso aí, bom dia Sônia Venâncio, bom dia a toda a família Canção Nova. É evangelização que não para mesmo. Agora é hora de ficar informado aqui na Canção Nova, são 9 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Bom, as notícias de hoje, a gente começa falando da nomeação, uma notícia do Vaticano, a nomeação do Prêmio Nobel de Química, o Stephen Walter Hell como novo membro da Pontifícia Academia de Ciências. Uma outra notícia internacional, na Irlanda, é permitido abortar, só que muitos médicos têm recusado a prática, alegando ir contra seus princípios morais. A gente vai falar ainda de economia, política e da previsão do tempo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje à Bahia para inaugurar um aeroporto, em Vitória da Conquista. As informações com o repórter André Cunha. Bom dia, André. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom, a previsão é que o presidente Bolsonaro chegue à Vitória da Conquista por volta das 10h45. Seu retorno para Brasília está previsto para depois do meio-dia. O novo aeroporto dobrou a capacidade de atendimento, considerando que o antigo não atendia tanto assim com qualidade as pessoas, né? Ele pode chegar a atender 500 mil passageiros. Além disso, vai poder receber grandes aeronaves e minimizar interferências climáticas nos pousos e decolagens por ter equipamentos de navegação com mais qualidade. Antes, os aviões iam para a Vitória da Conquista e não sabiam nem se conseguiriam pousar por conta das condições climáticas, geografia até do local. Agora, segundo a direção, isso não vai mais acontecer. Ainda falando sobre aviação, 6 cidades do estado de São Paulo vão receber voos comerciais regulares até o final do ano. Serão 74 voos semanais operados pela Gol, Latam, Azul e Passaredo, nas cidades de Araraquara, Barretos, Franca, Guarujá, São Carlos e Votuporanga. Isso faz parte de um acordo entre as companhias aéreas e o governo do estado de São Paulo, que reduziu a alíquota de ICMS sobre o combustível dos aviões de 25% para 12%. Em contrapartida, as empresas aéreas deverão acrescentar 490 novas partidas semanais no estado até o final do ano, sendo 416 voos nacionais e 74 no próprio estado de São Paulo. Rodrigo. Obrigado, André, pelas informações. Bom, falando de economia, o Brasil voltou a adquirir o selo de bom pagador em um dos seus parâmetros internacionais e alcançou um patamar que não era registrado desde setembro de 2014. O índice que mede o risco do país chegou a 128 pontos. O selo é uma espécie de termômetro do risco país e avalia a possibilidade de calote da dívida. O presidente Jair Bolsonaro comemorou em uma publicação na conta oficial no Twitter. Ele acredita que a melhora acontece devido a políticas como a aproximação com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o Acordo Mercosul-União Europeia. Economistas veem avanço da Previdência como um fator importante também. Bom, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve votar hoje um novo marco regulatório para a classificação de agrotóxicos. O tema está na pauta de uma reunião com a diretoria da Anvisa, que começa daqui a pouco às 10 da manhã em Brasília. O documento da proposta não foi divulgado pela agência. Na segunda-feira, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de mais de 51 agrotóxicos, totalizando 262 neste ano. A seguir, você acompanha a previsão do tempo para todo o Brasil. E agora, imagens ao vivo daqui da capital paulista. A mínima hoje, 13 graus. A máxima prevista é de 26. Dia quente e sem previsão de chuva. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. A gente vai conferir agora o que é notícia nesta terça-feira nos principais jornais estrangeiros. O britânico The Telegraph destaca que Boris Johnson foi confirmado como novo primeiro-ministro ao vencer a liderança de Tory.
Boris Johnson deve ser nomeado também líder do Partido Conservador. O americano The New York Times noticia a crise migratória nos Estados Unidos. Mais de 2.000 migrantes foram alvejados em ataques. 35 foram presos. Para o presidente Trump, os ataques recentes são uma demonstração de uma força em resposta à enxurrada de famílias da América Central que têm chegado à fronteira sul do país. Já o francês Le Figaro destaca a visita da adolescente ativista Greta Thunberg à Assembleia, que divide os eurodeputados. Segundo o jornal, é uma visita que encanta alguns e horroriza outros. A ativista ambiental da Suécia, Greta Thunberg, falará aos parlamentares na Assembleia Nacional. Bom, mudando de assunto, mas ainda falando de notícia estrangeira. Na Irlanda é permitido abortar. No país, o aborto é durante toda a gravidez. Os abortos cirúrgicos podem ser realizados até a 12ª semana da gestação. Após esse tempo, a prática deve ser restrita a circunstâncias excepcionais, só que muitos médicos têm recusado a prática. 4 hospitais autorizados a realizar o aborto não podem oferecer o serviço, pois os médicos se recusam, alegando ir contra seus princípios morais. Documentos do Departamento de Saúde da Irlanda indicam que a prática do aborto tem sido limitada em 9 das 19 maternidades do país devido à objeção de consciência, que é quando o médico ele se recusa a aplicar algum procedimento por acreditar que a prática vai contra a sua consciência moral. O Departamento de Saúde da Irlanda tem identificado a consciência moral como um problema, já que muitos dos médicos que atuam em unidades autorizadas são contra o aborto. Das 9 maternidades que não estão exercendo a prática do aborto, 5 não o fazem por questões operacionais e 4 devido à objeção de consciência. Segundo o jornal irlandês The South Term Star, 95% dos médicos irlandeses são contra o aborto. A lei pro aborto permite que o médico ele aplique a objeção de consciência, mas também o obriga a encaminhar a gestante para um médico que o faça. Os bispos da Irlanda, eles já denunciaram alguns hospitais por exigirem que os seus futuros médicos eles sejam a favor da prática do aborto. Desde janeiro deste ano, as irlandesas podem praticar o aborto livremente, independente da justificativa, até a 12ª semana de gestação, através de um aborto cirúrgico. Após o 3º mês de gestação, a prática deve ser restrita a circunstâncias excepcionais. Lembrando que a lei pro aborto foi aprovada em dezembro de 2018. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Predomínio de sol e calor em grande parte do sudeste. No leste do Espírito Santo, chove fraco. No nordeste, o sol aparece entre Bahia e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da região, o sol predomina. Durante a terça-feira, o sol predomina com pancadas de chuva durante a tarde entre Amapá, Pará e Roraima. Nas demais áreas, prevalecem sol forte e baixos índices de umidade. Tempo instável sobre o Rio Grande do Sul. Há alerta de chuva e vento forte para a Grande Porto Alegre. Santa Catarina e o Paraná terão um dia com sol e tempo seco. O sol brilha forte e faz muito calor em toda a região centro-oeste. Ainda não chove em grande parte da região. Chove apenas no Mato Grosso do Sul no fim do dia. A seguir, você vai viajar? Fique atento então à sua carteira de vacinação e veja se ela está em dia. A gente fala agora da Síria. O pároco de Alepo, Firas Lutfi, agradeceu ao Papa Francisco por ter enviado uma carta ao presidente da Síria, Bashar al-Assad. De acordo com o padre, o gesto demonstrou mais uma vez o amor do Papa pela Síria. O sacerdote voltou a falar dos dramas e perseguição que a população enfrenta, de maneira particular os cristãos do local. O padre Firas vê com esperança o novo apelo de paz do Papa Francisco.
O Vaticano nomeou o Prêmio Nobel de Química Stephen Walter Hell como novo membro da Pontifícia Academia das Ciências. Hell teve seu trabalho reconhecido em 2014 como Nobel de Química por desenvolver a microscopia em fluorescência em superresolução, o que possibilitou a visualização em detalhes com uma precisão 10 vezes superior. Os microscópios tornaram-se assim nanoscópios. O trabalho da academia compreende as áreas das ciências ligadas a questões globais, desenvolvimento, política e bioética. Bom, para quem ainda vai viajar nesse finalzinho das férias, a Organização Mundial da Saúde recomenda que, antes da viagem para outros países, os turistas atualizem a carteira de vacinação. Mas nem todo mundo se atenta a isto, o que representa risco tanto para quem viaja quanto para os outros países que recebem. Pela terra ou pelo ar, viajar é quase uma necessidade para muita gente. Mas não é com este mesmo interesse que uma parte dos brasileiros busca se vacinar. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de pessoas vacinadas no Brasil vem caindo. Um risco para quem mora aqui, mas também para quem está em outros países. Uma preocupação que a Cristiane faz questão de carregar. A advogada que ama viajar, conhecer novos países, mas principalmente novas culturas, gasta tempo mantendo atualizada a carteira de vacinação. Já tem até a próxima vacina agendada. Eu sou extremamente preocupada, eu sou muito regrada com todas essas coisas, questões médicas, né? A gente tenta prevenir ao máximo e quando você viaja já com essa questão de profilaxia, né, com as vacinas tomadas, é muito melhor. Isto é para todo mundo que quer viajar, seja para outros países ou para determinadas regiões do Brasil. Segundo a especialista, essa medida é preventiva. Depende para o país onde vai, é importante que tome a vacina de febre amarela e a sarampo, cachumba e rubéola, porque está tendo em vários países da Europa, Estados Unidos, Ásia, muitos casos de sarampo. A única vacina que em escala mundial é obrigatória é a da febre amarela, uma doença infecciosa, grave, transmitida por mosquito, muito comum em países da América do Sul e Central e em algumas regiões da África. Mas não adianta se vacinar um dia antes do embarque. O prazo mínimo é de 2 semanas. Só procurar qualquer unidade de saúde. Se tiver uma caderneta de vacinação, tudo bem. Se não tiver, comparece que é aberta uma caderneta de vacinação e o cartão do SUS para quem tiver também. A Cristiane, acostumada com decolagens e aterrissagens, sabe dos seus benefícios, mas também dos riscos. Por isso, a seriedade do apelo que ela faz. Pelo amor de Deus, tomem vacina, se previnam. Deus deu inteligência ao homem justamente para criar essas coisas, né? Criar vacina, criar medicamentos. Deus dá graça, dá misericórdia, mas também dá, né, sabedoria ao homem para prevenir aquilo que pode ser feito na medida do possível. Isso aí, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações à noite no Canção Nova Notícias, às 6:45. Bom dia e até amanhã. É a evangelização que não para. A gente passa a bola daqui a pouco para a Cachoeira Paulista, para a Patrícia Mendes, que conduz o programa Manhã Viva. Uma excelente manhã para você.